Amados irmãos, quero desafiar você a lembrar do meu nome nessa noite. Com certeza o sermão seria horrível. Por isso eu desafio você a lembrar do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Com certeza isso vai fazer grande diferença e ele tem um grande desafio para nós nessa noite. Então abra a tua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Mas pensando no nome que está acima de todo nome. E nós temos aqui um relato do ministério de Jesus. Marcos 6. Nós vamos meditar no versículo 30 até o versículo 38. Marcos 6, 30 a 38. Creio que todos estão se familiarizando aí com o texto. Abigail, ajuda aqui. Obrigado. Todos acharam? Marcos 6, 30 a 38. É sobre a primeira multiplicação dos pães. Diz assim a palavra de Deus: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé. De todos as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém lhes respondeu Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, partindo-se em grupos de 100 em 100 e de 500 em 500. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos, para que os discípulos distribuíssem. E por todo repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Fora as mulheres, fora também as crianças. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade tão majestosa de estarmos diante de Ti, diante da Tua palavra, diante do Seu povo. E que possamos, ó Deus, nessa noite, mais uma vez ouvir a Sua voz
e que possamos ter a coragem de sermos diferentes, assim como tu és. Em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bem, nós temos aqui uma passagem bíblica que ela é muito distinta, ela é muito diferente. Por quê? Porque é uma passagem que é citada, inclusive é a única que é citada, claro, exceto a ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus é também dita nos 4 evangelhos. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João citam sobre a ressurreição de Jesus. Mas tirando essa passagem, esse milagre ele é tão popular, tão famoso, e é o único então citado nos 4 evangelhos. Nós temos aqui tanto Mateus, Marcos, Lucas, como João, vendo de perfil diferente, modo diferente de colocar as palavras, e estudando esse texto eu juntei um pouquinho de cada um. E separei esse texto aqui exclusivo para nós nessa noite. Nós temos aqui então algo bem intenso. Como eu disse, é o único distinto dito nos evangelhos, porque ele é tão emblemático que causa e causou um grande divisor de águas. Porque após esse milagre de Jesus, começou então a oposição, a perseguição da pessoa de Jesus. Até então Jesus está no auge do seu ministério, tão popular, não havia perseguição, oposição, mas após esse acontecimento, tudo começou a borbulhar. Temos aqui muitas informações dos evangelistas, na qual os apóstolos tinham sido, então, enviados para uma grande missão. Jesus havia enviado os discípulos de 2 em 2, e eles então foram fazer o trabalho da grande evangelização, da grande comissão. E fala então o texto que nós acabamos de ler, que no verso 30, 31, que os discípulos estavam de volta dessa grande missão. Imagine que você passou um bom tempo caminhando, conversando, aconselhando pessoas, evangelizando pessoas, salvando almas. E de repente você chega de uma viagem muito, mas muito cansado. E aí então Jesus recebe os seus discípulos, os 12 cansados. E aí então Jesus fala, olha, nada melhor do que nós irmos para um lugar tranquilo. Vamos então para um deserto. Vamos fazer uma viagem, vamos descansar, vamos ter um tempo de refrigério. E eles ali todos animados, cada um querendo contar como que foi o seu evangelismo, como foi o seu aconselhamento, como foram as suas visitas, as suas orações, como tinha sido então os milagres que eles haviam feito. Só que tem algo bem interessante aqui nesse texto. Que a palavra de Deus diz que esses discípulos, quando chegaram para Jesus, a palavra de Deus diz o seguinte, de que eles não tinham tempo nem para comer. Isso é algo atual nos nossos dias de hoje, na correria do dia a dia? Sim ou não? Sim. Só que eles não tinham tempo nem de comer, porque estavam envolvidos numa missão muito mais nobre do que a nossa. De pagar uma conta, levar filho para a escola, e chegar no horário no trabalho, e seja qualquer outra situação. Eles não tinham tempo nem de comer. E parece algo meio estranho, mais uma vez um dilema aqui, um paradoxo. Porque aqueles que não tinham o que comer, Jesus pega e chega para eles e fala, deem de comer. Não parece estranho?
Você não está tendo tempo de comer, mas você deve dar de comer. É algo muito sério. É algo muito exclusivo. E nós temos aqui então 4 dinâmicas da compaixão. E eu e você vamos poder avaliar o que é realmente compaixão. E essas 4 dinâmicas da compaixão na vida cristã. Essa dinâmica da vida cristã vai exigir de mim, de você, compaixão. E compaixão aqui talvez venha no seu coração pensar de quando você olha para alguém e você tem pena de alguém. Sabe quando você anda na calçada e você vê alguém pedindo uma moeda, passando fome, e você olha e você vê que aquela pessoa está desnutrida, está às vezes cheirando mal, está doente, e você tem pena. Talvez pena daqueles que vivem nas favelas, aqueles que usam drogas, e que você só de olhar no olho você já identifica, porque a palavra de Deus diz que se o seu coração for mau, que grande mal será os seus olhos. De que a boca fala que está cheio o coração, de que o coração alegre formoseia o rosto. Então, com certeza, quando nós olhamos para as pessoas, você tem aquela visão de que algo bom não está acontecendo ou algo bom está acontecendo. Só que a palavra pena não se encaixa nesse texto, porque a palavra compaixão, aonde o texto fala que eles tentaram fugir, tentaram ir do outro lado da praia, imagina aquela multidão percebendo e vendo o barquinho indo, e não foi só 4, 5 pessoas, não, foi uma multidão. 5.000 almas, fora as mulheres e as crianças. Todo mundo seguindo Jesus, andando pela praia até chegar onde Jesus estava. Jesus, nós queremos ainda ter tempo com você, nós queremos que o culto continue, que não acabe agora. E é bem interessante que essa multidão, Jesus ao olhar para ela, ele teve compaixão. Jesus não teve pena. Jesus não teve dó. Porque a palavra compaixão, ela traz em si uma ação, não só de emoção, mas de razão. E a palavra compaixão, no original, vem de dentro para fora. Uma expressão que vem no íntimo do coração para fora. E para eu e você descobrirmos o que nós sentimos pelas pessoas, se é pena, se é dó ou se é compaixão, é fácil de se descobrir. Quando nós temos compaixão, sabe o que acontece? Você vai lá e compra a marmita e dá para o camarada. Quando você tem compaixão, você não fala, eu vou mesmo para esse caminho, eu te dou carona, porque eu estou passando por aqui. Não, você pega e dá toda a volta, vai aonde for necessário, para levar aquela pessoa em determinado lugar. Compaixão é uma ação de sair do comodismo. É você dizer não para aquilo que o seu coração quer fazer e dizer sim, como discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus aprenderam com Jesus. Jesus disse, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E Jesus está usando esse paralelo, esse link, de que eles haviam passado dias e noites, indo a lugares que eles não conheciam, com pessoas distintas, diferentes. E Jesus quer continuar essa missão. Lembrando que eles não tinham tempo nem para comer. Jesus está testando os corações. Assim como Jesus quer fazer comigo e com você na nossa vida cristã. E essa dinâmica dessa palavrinha chamada compaixão, que vem de dentro para fora, que faz com que eu e você arregacemos as mangas e façamos alguma coisa, é algo sobrenatural. Gaste o seu joelho por alguém, assim como por você foi gasto também. Sair do comodismo e ter uma atitude de altruísta é para aqueles que são chamados verdadeiramente cristãos. É fácil dar uma carona para quem mora talvez na mesma rua, na mesma direção. Mas dê a volta, sirva,
Talvez alguém que está sentado do seu lado precisa que você faça alguma coisa. E para nós crentes não há desculpa. No mínimo, se Jesus disse que nós podemos servir, é porque nós podemos servir. Dar um abraço, estender a sua mão, olhar de modo diferente, orar por alguém, ligar, expressar que eu estou preocupado, como que você foi na prova, como foi o seu exame. Essas são as atitudes que Jesus está incutindo na mente dos seus discípulos aqui. Tinha muita gente reunida, o texto fala que iam e vinham. No verso 31. No verso 32, eles vão com o objetivo de se ter um descanso. No verso 33, o povo chega antes deles. No verso 34, Jesus salta do barco, manda parar, se compadece. E o que marca esse encontro, nessa dinâmica da vida cristã de compaixão, é que Jesus talvez tenha sentado no gramado e começa a ensinar muitas coisas. A curar também, como diz outros evangelhos. Jesus não quer ter aquele tempo relâmpago. Ó, irmão, vim visitar você, então tá tudo bem, tchau. Ou você pega e começa uma conversa ali, ó, e tchau. Não. Jesus começa a ensinar a doutrina bíblica. E os olhos de Jesus, com certeza, mostram muita compaixão. Irmãos, nós vivemos num corre-corre do dia a dia. Nós olhamos para as pessoas e, com certeza, como nós falamos na nossa oração, sejamos corajosos. Sejamos valentes em sermos diferentes. O tempo que nós gastamos com alguém determina o quanto essa pessoa é importante para nós. Vou repetir. O tempo que você gasta com alguém determina o quanto essa pessoa é importante para você. Se você não tem tempo para fazer devocional, o seu tempo com Deus, Deus para você não serve para nada, ele é lixo. O tempo que eu gasto com você, talvez um joinha, talvez um sorriso. Olha, eu estou aqui à disposição. Uma ligação, um convite. O tempo que nós gastamos com alguém determina que isso é importante. E ao olharmos para esse texto, temos tantas lições. Jesus com certeza convida eu e você a descansarmos, a termos tempo de qualidade. Amanhã eu vou postar um artigo do grande amigo meu, pastor J.A. Ele teve depressão e se afastou do ministério durante 5 anos. Ele até tentou se matar. Estudou comigo no Palavra da Vida. Graças a Deus hoje pastoreia lá para o lado do sul. E ele conta de como é importante você ter um tempo de qualidade com pessoas que você ama. De você ter tempo de refrigério. Ele tinha pavor de estar no meio da igreja. Ele tinha medo de voltar a pastorear. Espero que isso nunca aconteça comigo. Mas essa questão de nós termos descanso é uma linha muito fina. Por quê? A palavra de Deus diz que o campo está pronto para colher. Você olha e vê que a seara ela é muito grande. Obrigado, Kelsto. Você está colocando em prática o sermão, não é certo? Se teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Nós somos inimigos? Então tá bom. Você me aguarda no final do culto, tá bom? Se prepara, Kelsto. E nós vamos lavar a roupa suja na frente de todo mundo.
Mas voltando para o nosso texto, esse meio termo de que eu preciso sim descansar, ter tempo de refrigério com pessoas de qualidade, me alimentar da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ver que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, de que as pessoas estão morrendo, indo para o inferno, e eu e você sem nada a fazer. A palavra de Deus, contando os evangelhos, nesse texto, Lucas fala de que estavam em Betsaida, uma cidade bem próxima ali, onde alguns dos discípulos também eram de Betsaida. Talvez os discípulos que já eram da sua cidade natal podiam falar assim, eu vou dar uma fugidinha. Sabe aquela fugidinha que você vai tomar um cafezinho com a mamãe? Nós somos tentados muitas vezes a fugir. Lembra de Jonas? Deus falou, vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. Eu ir lá? Não vou não. E Deus disse, tenha compaixão de Nínive. E ele não quis nem saber de Nínive. E Jonas era um homem muito ruim. E aí então, fugindo no navio, veio uma grande tempestade. E aí todo mundo orando para o seu Deus, acharam Jonas dormindo. Acorda, Jonas, ora, faz alguma coisa. Ele falou, olha, a única coisa que vai resolver esse problema é vocês me jogarem na água, porque tudo isso que está acontecendo, quem está permitindo é o meu Deus. Ele é dono do sol, do mar, da lua, da terra. E jogaram ele na água. O coração dele era tão mau, que a Bíblia diz que quando ele caiu na água, ele, Senhor, perdão. Não. Estava nem aí com o povo de Nínive, estava nem aí com a sua vida, só esperando a morte. E só quando chegou quase no fundo da areia do mar, que já não tinha mais fôlego, é que ele pensou em compaixão. E aí o peixe veio e engoliu ele. E Deus trabalhou no coração dele durante aquele tempo. Jonas era tão ruim que nem o peixe quis ele e cuspiu na areia. Mas Deus trabalha no nosso coração, ensinando a ter compaixão. Interessante que o texto vai acompanhando de que essa multidão tão numerosa, Jesus desce e começa a agir. Irmãos, eu imagino que se eu estivesse passando por essa situação que Jesus passou, talvez eu diria sim para aquelas pessoas, aquela multidão, me dá um tempo. Deixa eu tomar um banho gelado, me dá uma semana de férias. Será que eu e você faríamos isso? Ou diríamos, vem aqui, vamos lá, vamos estudar a Bíblia. Essa compaixão que vem de dentro, ela é incapaz de dizer não. Por isso possamos nessa noite ter essa atitude de coragem, de ousadia, de sermos diferentes como Jesus Cristo. É verdade ou não é que as pessoas não precisam acenar para mim e para você, ou clamar e apertar uma buzina? Só de olhar para as pessoas nós já percebemos que elas estão aflitas, de que elas estão vazias. E o mundo de hoje, as pessoas estão cansadas em competirem. Quantos jovens têm chegado para mim, adultos, e dizendo, pastor, eu estou cansado de competir, eu fiz uma prova, fulano foi melhor que eu fiz um concurso e eu não entrei. Nós estamos cansados de concorrer. Olha, eu estava lá para receber aquele emprego e não consegui. Olha, eu pensei que o resultado do meu exame ia ser positivo e foi negativo, e o outro ganhou a sorte e o dele é positivo, está tudo bem, quer dizer, e o meu, eu estou frito. A concorrência, não só na área de saúde, mas por ser talvez
demitido, não aceito. A concorrência em todos os aspectos no meio comercial, social. As pessoas estão cansadas de competir. Quando eu e você olhamos para as pessoas cansadas da competição, diante de tantas preocupações, será que eu e você vamos ter aquela atitude comum e normal que as pessoas estão tendo? O mundo é assim mesmo, está caído, já não tem mais o que fazer. A palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe desse mundo e que o mundo jaz do maligno. Ou será que nós estamos prontos a nos levantar da trincheira como soldados valentes e olharmos para as pessoas como Jesus vê? E estendermos as nossas mãos como Ele fez lá na cruz? Sempre é possível fazer mais. O texto mostra que essas pessoas estavam ali. E o que fez com que Jesus tivesse compaixão, o que vai fazer com que eu e você tenhamos uma ação, o texto deixa bem claro, com letras grandes, de vermelho, com holofotes. Porque eram como ovelhas sem pastor. Vocês talvez estão bem tranquilos, porque são ovelhas que têm um bom pastor, um bom pasto. Mas Jesus olhou e disse: esses aqui vão morrer à míngua. A compaixão só virá quando nós olharmos e vermos que são ovelhas sem pastor. Essa decisão que temos que tomar, como eu disse, compaixão vem de dentro, vem das entranhas. Deve causar em você uma razão tal de não só se arrepiar, mas talvez você nem vai conseguir dormir à noite. Você já ficou alguma noite preocupada com um colega, com um amigo, com um vizinho? De tentar ajudar e fazer alguma coisa? De se envolver? De se doar? De parar o barco e descer? De usar o seu celular e mandar uma mensagem? De começar a ensinar como Jesus ensinou? Para termos certeza se a nossa ação é de compaixão ou não, é quando nós começamos a falar do reino de Deus. Como nós temos prazer em falar de quem Jesus é, do que Ele é capaz de fazer. A palavra de Deus nos lembra em João 3,16. Vamos falar todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora tem um trocadilho aqui, não é João 3,16, mas 1 João 3,16. O que diz lá em 1 João 3,16? Diz de que se nós amamos os nossos irmãos, nós temos que estar dispostos a dar a nossa vida em resgate do nosso irmão. Quem pode ler para mim 1 João 3,16? Pode ler agora. 1 João 3,16. Não, 1 João 3,16. Isso. Tire a máscara e fale. Obrigado, Patrícia. Nisto conhecemos a dinâmica da vida cristã. Nisso conhecemos a compaixão de que Cristo morreu por nossos pecados, deu a sua vida. Mas o texto fala de nós darmos a vida pelos nossos irmãos. Ô pastor, quer dizer então que eu tenho que morrer para ajudar o meu irmão? Não é isso.
Cristo já deu a vida, você não precisa dar a sua vida por ele. Mas dê o seu tempo, dê o seu olhar, dê o seu abraço, dê a sua carona, dê o seu alimento, dê o seu dinheiro. Faça algo por ele, escute ele, sente do lado dele. Irmãos, se isso não acontecer nas nossas vidas, estaremos fritos. Nisso conheceremos que você é discípulo. Se eu e você ficarmos olhando para os nossos problemas, nós vamos cada vez mais ao declínio. Mas quando eu e você, preste bem atenção, paramos de olhar para os nossos problemas e olhamos para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos irmãos da igreja, que passam por situações adversas, talvez pior do que você, que não tem um braço, que não tem uma perna, que a voz não sai direito, que está andando a pé indo para a igreja. Quando eu e você saímos do nosso conforto, nós vamos aprender o que é a compaixão de Jesus Cristo. E não virar as costas. Não sermos cristãos só de boca. Não é só ajudar financeiramente. Dar a sua vida. É se envolver, estar junto. É sair do comodismo. É sair da nossa rota e ir para outra rota para ajudá-lo. Nós precisamos acolher mais os irmãos na nossa casa. Eu disse mais outros irmãos e não só um exclusivo. Jesus ia na casa daqueles que ele queria. Abra a tua Bíblia em Romanos 16, 13. Talvez você nunca leu esse versículo. Mas o apóstolo Paulo diz de que a mãe de Rufo era como uma mãe para o apóstolo Paulo. Romanos 16, 13 diz assim: saudai a Rufo, eleito no Senhor. E igualmente saudai a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Olha só, o próprio apóstolo Paulo tinha uma mãe. Ele considerava a mãe de Rufo como a sua mãe. Aquela mulher que ela se deslocava, ela doava, ela orava pelo apóstolo Paulo, ela auxiliava. A gente muitas vezes olha para o apóstolo Paulo como um grande gigante na fé e que não precisa de ninguém. Quantas vezes o apóstolo Paulo foi aconselhado por Tito? Olha Rufo aqui, mãe dele. Mulheres, sejam como a mãe de Rufo, para muitos. Eu não ouvi nenhum amém. É assim que nós temos que ser. Ela se compadeceu do apóstolo Paulo. Tem muitas pessoas que se queixam da igreja. Ah, aquela igreja é muito fria. Ah, porque fulano de tal não conhece muito a Bíblia. Ah, porque fulano não vem me visitar. Ah, porque aquela igreja não dá. Você já se perguntou quantas pessoas você visitou esse mês? Quantas pessoas você ligou esse mês? Quantas pessoas você se desdobrou para poder ter tempo com eles? Jesus deu exemplo. E os discípulos ficaram doidos. Como pode agora que nós íamos descansar, comer e beber, Jesus manda esse povo sentar. E Jesus vai começar a pregar o primeiro ponto, o segundo ponto. E nós, muitas vezes, como discípulos, nós não aguentamos mais. E Jesus diz: dai você mesmo de comer.
Aí talvez aqueles discípulos que eram de Betsaida falaram, então eu vou lá, pego a marmitinha lá, quem sabe a minha mãe fez um pãozinho fresco, ou alguém da minha família tem um feijão tropeiro, e eu vou trazer para ajudar. É isso que o Senhor quer, Jesus? Já que eles estavam ali perto mesmo. Nós sempre queremos dar um jeito do nosso jeito. Interessante que Jesus fala para Filipe. Cadê o Filipe? Filipe. Estamos aqui os discípulos de Jesus. Chega. Alguns dos evangelhos mostram que Jesus se direciona exclusivamente para Filipe. Não de que os outros não precisavam vir participar. E Jesus fala para Filipe, dai você mesmo de comer, Filipe. E Filipe, meu Deus, mas o quê? Jesus fez isso para trabalhar no coração do Filipe, para provar o Filipe. Você acha que Jesus não sabia que não tinha nada para comer? Claro que Jesus sabia. Vai ver o que tem aí. Jesus sabia. Mas para provar os corações dos seus discípulos, nós discípulos. Jesus está querendo provar em que sentido? Jesus quer que todos nós tenhamos compaixão. Aqueles que não tinham tempo de comer, Jesus pede para dar de comer. De pensar mais no outro do que em si mesmo. Essa abnegação. Só que o texto também fala o seguinte. Verso 36. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu, dá-lhes o que comer. E disseram os discípulos, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Estou pensando aqui no nosso querido irmão presbítero Gustavo, que dá aula de matemática. Um denário valia um dia de trabalho braçal. Neguinho, tem alguns funcionários aí, servente, está ganhando o quê? 70, 80 reais. Vamos trabalhar por baixo. Está pagando bem mal, mas tudo bem. Não é fácil trabalhar de sol a sol. As mulheres aí muitas vezes faz faxina, ganha 150 conto. E os homens aí 80, 70 conto. Mas tudo bem, vamos pensar por baixo, um trabalho braçal, 80 reais. 100 denários. Se um denário dá 80 reais, 100 denários daria 80? 8 mil. 200 denários, 16 mil, só de pão. Flamariam ovo, acho que ia dar mais, né? Dá muito pão, muito ovo. Irmãos, para alimentar uma multidão de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, é muita gente. Mas eles colocam isso para Jesus. Jesus, você quer que a gente compre 200 denários de pão? Vamos gastar tudo isso? Com certeza a visão deles foi muito bem limitada. Jesus está querendo colocar para o coração deles a respeito de compaixão da seguinte forma. Dê o que você tem. O que você tem? Eu não tenho nada. Dê o nada. Mas como eu disse logo no início, o nosso nada é muito. Porque em Cristo nós temos muito. Jesus não está falando de dinheiro, está falando de compaixão. Jesus está querendo que os discípulos entendam a visão que ele tem. Tem 5 pães e 2 peixes, ok. Você é capaz de fazer algo para o seu irmão? Você é capaz de fazer algo para ele? Eu estou falando de irmão, hein? Kelsto, cadê você? Ainda não falei de inimigos, não esqueci de você, hein? Mas o que você é capaz de fazer para os seus irmãos? Irmãos, lembra quando Jesus disse para Moisés? Moisés, o que você tem,
Foi a mesma coisa que Jesus disse para Filipe, foi a mesma coisa que Jesus disse para aqueles discípulos. Deus disse também para Moisés: Moisés, o que você tem? Sabe o que Moisés respondeu? Eu tenho uma vara. Foi isso ou não foi que Moisés disse? Eu tenho uma vara. Eu vou fazer um pedaço de pau. Irmãos, uma vara na minha mão mal dá para achotar os cachorros que vêm perto de mim, certo? O poder não está na varinha, mas o poder está em quem é dono da varinha. Uma raquete de tênis na mão de Guga, vitória. Uma raquete de tênis na minha mão, 0 à esquerda. Uma bola de futebol no pé de Neymar, talvez vai ganhar muito dinheiro. Mas uma bola de futebol no meu pé, 0 à esquerda também. Mas, aquilo que está na minha vida, aquilo que está na sua vida, talvez a unha, o dedo, logo a mão inteira, será muito útil se nós colocarmos na mão de Deus. O valor se tem do Deus que nós temos. Uma pedrinha. Na mão de Deus derrubou um gigante. Tum, pum, caiu. Uma pedrinha. Talvez você diga: pastor, eu tenho uma pedra. Ótimo. Coloque essa pedra à disposição de Deus. Coloque tudo isso à disposição de Deus e você vai ver o que Ele pode fazer. Um dia, eu queria muito cobrir esse templo. Nós não tínhamos um centavo. Alguns já ouviram essa história? E uma pessoa incrédula me procurou, porque eu estava catando alguns ferros velhos aqui embaixo para vender. Aí um tinha uma geladeira, o outro teve um fogão velho e assim sucessivamente. Naquela tarde eu vendi até o carrinho que eu estava carregando. E aquele homem incrédulo viu e disse: vai naquele terreno ali e pode pegar o que você quiser. Deu quase 8 toneladas de ferro. Deus usou sucatas para cobrir esse templo. Deus usa pedaço de ferro enferrujado. Senão eu e você não teríamos esse abrigo. E tantas outras coisas, principalmente almas salvas, que é o mais importante. Amém? Talvez você está esperando. Qual é a primeira dinâmica da compaixão na vida cristã? A primeira, a segunda, a terceira, e o nosso sermão tem 4 pontos. Eu não citei nenhum ainda, embora já citei muitos mais nesse sermão. Eu vou falar só no finalzinho, tá bom? A dinâmica dessa compaixão na vida cristã, que vem de dentro, que nos leva a ser altruístas, é você realmente usar a sua mão, o seu olhar, as suas palavras, o seu celular, a sua disposição, o seu tempo. Talvez você possa dizer: pastor, a minha vida é cheio de notícias tristes. Não tem nada de bom para contar. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus pode usar a sua história triste, mas que houve uma conversão, para transformar um coração. E eu falo isso com base bíblica e fundamento isso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. Deus usa aquilo que não tem valor para ter valor. Olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4 e 5.
Segura no banco. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Eu vou ler o versículo 3 também. 2 Coríntios 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Ele. Nós que precisamos da consolação de Deus, Deus nos consola para usar as nossas tristezas, os nossos dramas que foram consolados, para ser útil, para consolar os outros. E o versículo 5 fala, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, amém? Assim também as nossas consolações transbordam por meio de Cristo, somente por meio de Cristo. O apóstolo Paulo, Estevão, levando burdoada, pedrada, ele era tão consolado por Deus, e ainda orava pelos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o céu se abriu e Deus disse, filho meu, entra no gozo do seu Senhor. O que nos anima na nossa vida cristã, na dinâmica da compaixão, é que Deus estava esperando esse diácono chamado Estevão. Deus o recebeu em pé. Em pé. Até a nossa notícia ruim, Deus transforma. Nenhum de nós pode dizer que Deus não quer usar você. Há tantos ministérios, nós somos chamados para servir. Talvez você diga, Senhor, eu tenho um pão. Nós temos o pão vivo que desceu do céu. Irmãos, que nessa noite, ao olharmos para a Escritura, possamos mudar a lente, mudar o foco. Olhe para o outro e tenha compaixão. Mesmo que você tenha problemas, ajude outros. Felipe, pode colocar para nós e nós vamos encerrar. A primeira dinâmica da vida cristã, da compaixão da vida cristã. Vamos ler juntos? Jesus pede o que temos e não o que não temos. Jesus pede o que temos e não o que não temos. Aquele garotinho que tinha os pães e os peixinhos, Deus pediu o que você tem, não o que você não tem. Porque Ele fará o que nós não podemos fazer. Pode mudar. Não só o verso 37, mas o verso 41a. Vamos ler juntos? Jesus não pede que façamos o que só Ele pode fazer. Jesus pede que façamos o que podemos, mas não o que nós não podemos fazer. Isso Ele fará. Ele fará. Só Ele pode dar vida a um coração morto. Esse é o poder da cruz. Jesus ama o mundo muito mais do que nós. Mas quando nós temos compaixão, nós vamos amar o mundo como Ele ama o mundo. Número 3. A terceira dinâmica de compaixão na vida cristã é: Jesus pede que entregamos tudo, não para você, não para mim, não para nós. Jesus pede que entregamos tudo para os outros. Você já tem muito.
Quer mais o quê? Tem o perdão dos seus pecados, vida eterna. Jesus pede, mas para dar aos outros. Jesus, quando orou, fez a multiplicação. Ele acabou de orar, os discípulos olharam para o cesto, não tinha mudado nada. Era a mesma quantia. Jesus poderia sair se gabando, mostrando e servindo as pessoas. Jesus não fez isso. Ele falou, está aqui o cesto. Vai, bora. E na hora que eles foram entregar, começou a borbulhar e pipocar e peixe frito, outros cozido, pão assado, quentinho, acabou de sair do forno. Não era pão duro, hein? Jesus não deu pão duro. Não seja pão duro. Nem amassado e nem seco. Impressionante, irmãos. Eu fiquei aqui para pregar esse sermão. É um desafio ter que viver para poder pregar isso. Para poder tentar chegar um pouquinho. Em último lugar, pode colocar. O que diz aí? Jesus dá essa ordem para todos nós, para ter compaixão e comunhão. No verso 34, isso é nítido. Ele se compadeceu. Ele diz, dai de comer. 39 e 40. Eles, porém, vendo, Jesus disse, tenha compaixão. Então ordenou todos que se assentassem. Vocês têm que se assentar um do lado do outro, tendo grupos, tendo comunhão, dividir o pão. Vocês estão com fome, tenham compaixão um com o outro. E isso aconteceu. O milagre aconteceu e o restante você sabe o final da história. E eu quero terminar lavando a roupa suja. Brincadeira, tá, Kelston? Quero pedir para o Kelston abrir, e todos vocês também, nós vamos encerrar. Pode colocar, Felipe. Jó 42:10. Jó 42:10. A lição de Jesus, nessa dinâmica da vida cristã, em ter compaixão. Nós temos lido sobre a vida de Jó, já passamos do meio do livro. E eu creio que esse versículo vai animar você a continuar lendo juntamente conosco. Jó, o livro de Jó. Diz assim a palavra de Deus, em Jó 42, versículo 10. Jó 42:10. Por isso nós vimos no início do nosso culto, tenha coragem, audácia de ser diferente, como Jesus, tendo compaixão. Diz assim o texto em Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Estava quase morrendo, sem nada, quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe em dobro tudo o que lhe antes possuíra. Vocês sabem muito bem que esses amigos de Jó, na verdade, se tornaram seus inimigos, acusadores, difamadores. Chegaram para Jó e disse, Jó, você está passando por tudo isso, porque você pecou contra o Senhor. E Jó não havia pecado algum diante de Deus. E Jó disse, vocês são pastores, líderes, meus amigos, falam muito bem de Deus, mas há uma diferença. Eu falo com Deus. E entre eu e Deus, mesmo passando o pão que o diabo amassou, eu e Deus estamos ok. O que nós aprendemos? Que Jó foi um homem de grande compaixão.
ele tinha os seus serventes, ele tinha a sua família, ele levantava de madrugada, ele orava, ele se doava, ele ajudava. E mesmo sendo provado e tentado, ele tinha um coração com grande compaixão. Mesmo tendo uma esposa que disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó, ele orava pela sua esposa: Senhor, cuide dela. Jó orava assim: Senhor, coloque guarda nos meus olhos, para que eu olhe somente para minha esposa e nem para uma outra donzela. Mesmo tendo uma esposa assim, Jó tinha compaixão. E o texto bíblico fala que ele chegou para os seus amigos que haviam tornado inimigos dele. A Bíblia diz que Deus disse: ore pelos seus inimigos, ame os seus inimigos, ore por aqueles que vos perseguem. E quando Jó continuou e obedeceu, Deus mudou o quadro totalmente. Mas Jó não fazia isso por barganha. Que façamos isso porque a compaixão no nosso coração, ela é muito maior. Porque Deus é assim. Vamos orar? Senhor, nós não temos palavras para expressar o quanto estamos comovidos e acometidos pela tua grande compaixão por nós. O nosso serviço na tua obra, não queremos que seja trapo de imundície se a nossa vida estiver suja. Mas nós aprendemos que o Senhor pode pegar o pó, o limitado, o fraco, o triste, e capacitar e transformar e usar, como fez no passado. O Senhor fará também no futuro. Como o Senhor fez com Jó, um homem que estava em estado de putrefação, o Senhor usou a vida dele. Como a mãe de Rufo, sendo bênção na vida do apóstolo Paulo. Assim, ó Deus, como os discípulos, como Filipe, que não tinha nada, como aquele menininho, dono dos pães e dos peixinhos. Senhor, que o Senhor faça com que essa igreja, cada um aqui se preocupe em sair do seu conforto, em ajudar e se doar mais e mais. E que o Senhor receba a glória, que o Senhor receba o aplauso, porque é a Ti toda a honra e toda a glória. E que 5.000 seja pouco. Obrigado a Deus por tudo que ouvimos hoje. Que temos coragem em sair do nosso lugar e termos a iniciativa, essa ação. E aí sim será a sua compaixão em nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a amar esse mundo como o Senhor amou. Porque o poder da cruz, ela se traduz em Jesus, em nós, a esperança da glória. O nosso celular vai ser pouco para mandar mensagens. O nosso tempo vai ser pouco para tanta gente em ajudar. Até o nosso pão, o Senhor fará multiplicar. Obrigado porque o Senhor é o pão que desceu e matou a nossa fome. Por isso nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e encerrarmos com um cântico.